Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe todos vocês. E eu abençoo em o nome do meu Senhor, na autoridade dele, conforme ele manda que nós abençoemos. Então os que creem são abençoados. Os que creem dizem dentro de si, amém. Muito mais do que com seus lábios, mas lá no fundo da alma dizem amém. Por quê? Porque quem concorda, quem crê, quem acredita, quem submete a sua vida às promessas de Deus, são abençoados. São abençoados. Quem vive na obediência. Agora, você sabe, meu amigo, minha amiga, que uma coisa eu tenho observado ao longo dos anos de ministério, ao longo dos anos de trabalho, de serviço ao meu Senhor. Quando a gente fala em obediência, as bênçãos com respeito à obediência à palavra de Deus, a nossa voz não tem muito eco. As pessoas normalmente, eu já sei disso, estou cansado de ouvir isso, eu tenho que obedecer. Porque são pessoas que odeiam obedecer, odeiam a obediência. Só pelo fato de ter que obedecer, essas pessoas já desobedecem. Lá no interior já desobedecem. Eu quero saber, eu sou livre, poxa, eu quero ser livre. Aí vem aquele crente irmão, diz assim, mas Jesus para a liberdade que nos libertou e tal. Então, quando se fala, quando se trata em obediência, ninguém gosta. Quer dizer, as pessoas que não são servas não gostam. Porque o servo, ele não sabe fazer outra coisa. O servo de Deus, a serva de Deus, tem prazer em obedecer. Foi chamada, foi escolhido para obedecer. E não discute a ordem do seu Senhor, não discute a sua palavra. Simplesmente obedece. Por quê? Porque o seu prazer é servir ao seu Senhor. Seu prazer é servir ao Senhor. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a característica do servo, a característica principal da pessoa que serve a Deus, que é serva de Deus, a pessoa que tem prazer em servir a Deus, a principal característica é que ela é feliz consigo mesma, porque ela está servindo ao seu Senhor. Ela está servindo, está obedecendo, está executando a vontade do seu Senhor. E ela não faz isso porque ela é obrigada a fazê-lo, mas porque ela tem o espírito do seu Senhor. Esse é o segredo. Só quem tem o espírito do Senhor é servo. Quem não tem o espírito do Senhor não é servo. Porque para ser servo, a pessoa tem que ter o espírito do seu Senhor. Por exemplo, os rebeldes têm o espírito do seu Senhor, que é o diabo. O espírito de Satanás é o espírito da rebelião, é o espírito da reclamação, é o espírito da desobediência, é o espírito do ódio. Odeia essa palavra chamada obediência, porque nele jaz o espírito da desobediência. Mas quando a pessoa tem o espírito de Deus, ela tem o espírito
da obediência. Aliás, eu quero acrescentar aí que a partir do dia 20 nós vamos ter o jejum de Daniel. E eu sei que muitas pessoas vão mergulhar no jejum de Daniel. Só que muitas pessoas vão querer entrar no jejum de Daniel para receber o Espírito de Deus, não porque querem servir ao Senhor Deus. Não. Eles querem ter o Espírito do Senhor para terem o poder para curar, o poder para libertar, o poder para falar de Jesus, o poder para manifestar-se nesse mundo e poder falar em línguas estranhas, enfim, e disputar com outras pessoas, dizendo, olha, eu também falo em línguas, eu também tenho o Espírito de Deus. Então, essas pessoas que vão entrar no jejum com esse objetivo, é melhor nem entrar, é melhor esquecer. Não vem não, porque você vai se surpreender com a decepção. Você vai se frustrar. O Espírito de Deus vem sobre aqueles que vão realmente servi-lo. Pois reparem, é isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para fazer com que os servos sejam cheios do Espírito Santo, para que os servos sejam bons e fiéis. Você sabe que muitas vezes o servo é bom, mas não é fiel. Outras vezes o servo é fiel, mas não é bom. E aí você pergunta, bispo, mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Como é que eu posso identificar o servo bom e fiel? O servo bom é aquele que, por conta de ter o Espírito do Senhor, o servo bom simplesmente faz o melhor. Ele se esmera em servir o seu Senhor, em fazer o melhor trabalho. Ele é bom porque ele faz o melhor. Por exemplo, se ele é servo de Deus, então ele é o melhor marido. Se ele ou se ela é serva de Deus, ela é melhor esposa. Se ele é servo de Deus, por causa do Espírito Santo, ele é o melhor patrão, ele é o melhor empregado, ele é o melhor filho, o melhor marido, o melhor pai. Enfim, ele é o melhor, porque nele está o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor só está nos que são servos. E servos são aqueles que foram chamados e escolhidos para servirem. Então, o espírito do servo é o Espírito de Deus. Por isso tem prazer em ouvir e praticar a palavra de Deus. Não tem prazer assim de conhecer a palavra de Deus simplesmente. Porque tem muitas pessoas que têm sede de conhecer a palavra de Deus, mas não tem interesse em obedecê-la. Então não adianta nada. O que adianta você saber a Bíblia de cor e salteado e não praticar nada? Não é verdade? Então é melhor que você saiba 1% da Bíblia e pratique esse 1% do que você saber 100% da Bíblia e não praticar nada. Porque o texto sagrado diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, quer dizer, guardar não é botar no cofre, não é pegar a Bíblia e colocar no cofre, não. É guardar no sentido de praticar, de obedecer, de executar aquilo que tomou conhecimento. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre
todas as nações da terra. Quer dizer, Deus quer exaltar o seu povo. Deus exalta os seus servos. Então, se você vê um servo humilhado, envergonhado, um servo fracassado, eu sei que servo normalmente é perseguido, é humilhado neste mundo, mas ele é honrado pelo Senhor. Jesus disse isso. Jesus falou assim, olha, os que me servem, o Pai os honrará. Então, há uma honra para aqueles que servem a Deus. Então, Deus nos honra quando nós o servimos, quando nós somos verdadeiramente seus servos. Então, o servo bom é aquele que faz o melhor. Faz o melhor. Eu estava até conversando com um bispo e dizia para ele, a sua esposa e também outros que estavam comigo no momento, na hora do almoço, e eu dizia para eles, olha, Deus quer que nós sejamos os melhores. Não o melhor no sentido para sermos glorificados pelo mundo, não, mas para a gente ser o melhor marido, melhor esposo, melhor empregado, o melhor pai, o melhor filho, a melhor filha, mais obediente, enfim. Deus quer que a gente seja o melhor neste mundo para que o mundo possa ler a Bíblia através da nossa própria palavra, ou melhor, da nossa própria vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, o servo bom é aquele que atende, que faz o seu trabalho bem feito, que é habilidoso. Ele faz o melhor porque ele tem o espírito do melhor, o espírito do seu Senhor. Ele também é fiel porque o seu serviço bom nunca é voltado para si mesmo ou para a sua glória. Seu bom desempenho visa glorificar aquele que o escolheu como servo. Então, o servo fiel não se aproveita dele ter sido bom no seu trabalho e tirar o benefício para si. Não, o benefício é para o seu Senhor, a glória é para o seu Senhor. Não, ele trabalha para o seu Senhor. Então, para o seu Senhor, ele faz um trabalho habilidoso, ele faz o melhor, ele se empenha, ele dá o melhor de si. Além de ser e de dar o melhor de si, ele é fiel porque ele se guarda de querer tocar naquilo que ele fez de bom e querer buscar a glória para si. Porque o servo bom jamais pode querer se beneficiar, buscar o benefício por ser bom, por ser habilidoso. Não, o servo bom, o servo de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele é bom porque o Espírito de Deus lhe dá capacidade, habilidade. E então, ele é fiel porque ele tem o Espírito de Deus. E porque tem o Espírito de Deus, então ele é fiel ao seu Deus. Ele diz assim, olha, esse talento que eu estou multiplicando, esse talento que eu estou prosperando, que Deus me deu, ele pertence a Deus. Não pertence a mim, eu sou apenas um servo. O servo tem consciência de que ele é servo. Então, o Senhor, você verifica, por exemplo, que a Bíblia chama de Jesus de Senhor. Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor, Deus Espírito Santo é Senhor. É Senhor por quê? Porque ele tem servos. Deus tem servos. Servos que têm o seu espírito e que obedecem a sua palavra.
Mas, como nós estávamos falando, quando a gente fala em obediência, quando a gente trata de obediência, os filhos das trevas fazem cara feia, franzem o rosto, torcem o nariz, não gostam. Por quê? Porque não são servos. Embora estejam na igreja, embora sejam até pastores, obreiras, obreiros, mas eles não fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Eles fazem parte do corpo físico da igreja, a instituição igreja, a denominação, mas não fazem parte do corpo espiritual, que é a igreja espiritual, onde o Senhor Jesus é o cabeça, é o Senhor, e os membros são seus servos, fazem parte da igreja dele. Portanto, amiga e meu amigo, eu estou dando aqui as dicas do porquê que muitas pessoas, apesar de crerem em Deus, vivem uma vida lastimosa, uma vida desastrosa, uma vida fracassada. Porque essas pessoas, apesar de conhecerem a palavra, ainda assim, elas preferem seguir os seus pensamentos, obedecer aos seus próprios instintos. Elas não estão preocupadas em agradar o Senhor, elas estão preocupadas em agradar a si mesmas. Então, é óbvio que ela não tem o Espírito Santo, elas não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que está nos servos. Os servos de Deus têm o Espírito de Deus, por quê? Porque, como servos, eles obedecem, eles praticam, eles são bons, eles são fiéis. Agora, é claro, é fato, que há servos bons, mas não são fiéis. Assim como há também servos fiéis que não são bons. Quer dizer, há servos bons que têm talentos, e agora eu estou me lembrando de um especialmente. Estou pensando numa determinada pessoa. Ele é talentoso, muito talentoso. Porém, ele não é fiel. Não é fiel. Embora tenha habilidade de fazer coisas, de executar trabalhos bem feitos, mas não é fiel. Não é fiel porque ele pensa que o talento dele é dele e que Deus lhe deu para que ele viesse usufruir, ganhar dinheiro, construir a sua glória. Então, deixou de ser fiel. Então, há servos que, embora sejam bons naquilo que fazem, são infiéis. Assim como existem os servos que são fiéis, mas, infelizmente, não são habilidosos, não são bons, não executam a coisa com presteza, com dedicação. Então, nós temos dentro da igreja, no geral, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Tem os servos bons e fiéis, mas tem os servos bons que não são fiéis e tem os servos fiéis que não são bons. Porque, por conta de terem abraçado mais a causa de si próprio, ao invés de abraçar a causa do Senhor Jesus. Mas, voltando ao texto de Deuteronômio capítulo 28, quando Deus fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra vão se inclinar perante você, porque você é um servo consagrado, é um servo ungido, é um servo bom, é um servo fiel. E o fato de você não estar sendo honrado pelo Senhor
É porque você tem forçado a barra, você tem buscado servir a Deus para a sua própria glória, não para a glória dele. Então fica difícil você ser abençoado, até porque o próprio Deus disse que toda a glória é minha. Eu não divido a minha glória com ninguém. E nem pode dividir, porque a glória de Deus é algo infinito, é algo impensável, algo que não se pode medir. É uma glória gloriosa. E quem é servo dá graças a Deus de ser servo do glorioso Senhor dos céus e da terra. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós tratamos desse assunto de obediência, eu queria que você observasse que toda a Bíblia, eu costumo dizer, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se resume numa coisa, numa palavra: obediência. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu sei, estou bem certo, que muitas pessoas, apesar de conhecer a Bíblia, não se preocupam em obedecê-la, apenas se preocupam em conhecê-la. Eu sei, quando nós fazemos cursos bíblicos, puxa vida, quando nós fazemos vigílias, as pessoas vão aos montes, mas elas querem participar da vigília, querem ouvir e conhecer mais a palavra de Deus, para que elas venham se servir. Não é para isso. Deus nos dá a palavra dele para que nós venhamos praticá-la, para que nós venhamos obedecê-la. Porque você que é mãe, você que é pai, você sabe bem o que eu estou falando. Nós que somos pais, sabemos medir bem o que significa a palavra obediência. Porque quando um filho ou uma filha é rebelde, desobediente, essa filha ou esse filho traz desgosto para a mãe e para o pai. O pai e a mãe ficam tristes. Poxa vida, eu dei tudo melhor para ele, para ela. E o que eu recebo é isso. Olha aí, o que eu estou recebendo. Rebeldia. Quando isso acontece, Deus permite para que nós vejamos, para que nós avaliemos que essa é a situação dele. Ele se sente traído quando nós, filhos, servos, desobedecemos a palavra dele. É a mesma coisa que a mulher. Ela se casa esperando que o seu marido vai amá-la pelo resto da vida. Mas, no meio do caminho, ele encontra uma outra pessoa, e troca a sua mulher por outra, mais nova, mais jovem, porque é mais bonita. E aí, aquele juramento que ele fez no altar, o rio já levou. Não vai influenciar em nada. Quer dizer, fez um juramento falso. Quer dizer, a mulher traída, não, poxa, meu Deus, não foi isso que nós combinamos, não foi isso que nós tratamos, não foi isso que nós juramos lá no altar. Agora veja só, olha só, ele me trai, como é que eu fico? Por isso, minha amiga, e por isso, meu caro amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Esse domingo agora, o domingo da justiça, quando nós vamos clamar pela justiça de Deus, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar a nossa alma no altar, derramar a nossa alma perante Deus e falar: ó Senhor, julga a minha causa, veja a minha situação. Se eu estou errado, então me conserte, me perdoe. Mas se eu tenho sido injustamente punido, então eu quero que o Senhor, quero te pedir, quero te suplicar que o Senhor venha julgar a minha causa. Então, se você é aquela mulher que foi jogada para escanteio, foi trocada por uma outra mais jovem, você foi tremendamente injustiçada, você deu o melhor de si, e quando
o seu marido estava bem de vida, vocês estavam bem de vida, ele te deu uma parte da herança e pegou o resto, foi viver com uma menina jovem que não somou nada na vida dele. Você vai dizer, poxa, mas eu dei duro, quantas vezes eu levantei de madrugada, quantas vezes eu trabalhei 12 horas, 13, 14 horas por dia, para que nós pudéssemos construir um patrimônio. E agora que ele está bem, ele me joga para escanteio e coloca outra no meu lugar mais jovem, que não fez nada, que não somou nada, que não colocou um tijolo nessa construção. Então você vai falar com Deus para que ele venha fazer a justiça. E eu tenho certeza que por conta da justiça de Deus, ele não vai deixá-la abandonada, frustrada. Ele vai fazer justiça. Ainda que ele coloque um servo dele na sua vida que venha fazer a diferença, que venha fazer você realmente feliz como você merece. E ele, o seu marido, é óbvio que vai colher os frutos dessa desobediência, ou dessa rebelião, ou dessa atitude injusta que ele tomou para com você. Porque, minha amiga, meu amigo, nada como esperar o tempo. O tempo passa. O tempo passa. O que as pessoas fazem de mal para conosco, ou fazem de bem para conosco, sempre há um retorno. Sempre há. Não tenho dúvida disso. Então, ele que trocou você por uma mais jovem, quando ele chegar mais lá na frente, ele vai ser, com certeza, traído. Ela vai colocar um chifre nele, porque a mulher jovem, ela também tem as suas aspirações. E ela não vai aturar, ela não vai aguentar, não vai suportar um velho que precisa de cuidados médicos todos os dias. É ou não é? Então, ela vai fazer com ele o que ele fez com você que está me ouvindo, que foi injustiçado. É a ordem natural das coisas. Não estou julgando praga, não, hein? Eu não estou falando, vai acontecer isso, não, não. Isso é o que ele vai colher. Isso é o que vai colher. Tem que colher, porque a vida se resume em você plantar e colher o que plantou. Se você planta justiça, você vai colher justiça. Se você planta obediência, você vai colher bênção. É isso que Deus fala aqui. É isso que ele fala, ele termina. Se obedeceres, o Senhor teu Deus te exaltará. Mas, se desobedeceres, então as maldições vão correr atrás e vão te pegar, vão te alcançar e vão destruir você. Quer dizer, Deus nos dá as duas opções, a vida ou a morte, o céu ou o inferno, o bem ou o mal. Tudo depende de cada um de nós. Se você se inclina para obedecer a palavra de Deus, então você está demonstrando a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira não é você ir na igreja, cantarolar, ser coroinha, não. A fé verdadeira é obedecer a palavra de Deus. Abraão foi justificado, foi considerado justo diante de Deus. Abraão foi considerado santo diante de Deus, porque Abraão obedeceu a palavra dele. Você não vê aí falar de São Abraão, não é? Já ouviu falar de São Abraão? Não, não existe São Abraão. Você não vê aí falar de São Isaac, Santo Isaac, ou São Israel, Santo Israel. Não vê. Mas esses homens foram verdadeiramente santos, porque obedeceram a palavra de Deus. Obedeceram. Então, a obediência traz
automaticamente a bênção. Assim como a desobediência, a rebelião, traz a maldição. É isso que acontece. Você que escolhe. Eu tenho dito que nós não escolhemos para vir ao mundo. Eu não escolhi para vir ao mundo. Ninguém me perguntou, você quer ir lá no mundo? Não. Eu simplesmente vim ao mundo. Agora, Deus é tão misericordioso, é tão grande na sua compaixão, que Ele me deu o direito de escolher aonde eu quero passar a eternidade. Aonde eu vou passar a eternidade? Com Ele ou no lago de fogo e enxofre com os injustos? Eu que escolho. Ninguém escolhe por mim. Não é minha mãe, nem meu pai, nem minha mulher, minha família. Ninguém. Só eu posso escolher o meu destino. Fazer o meu destino. Escolher o meu destino final. E eu optei por obedecer a palavra de Deus. Graças a Deus. Há 51 anos nós vimos servindo ao nosso Senhor Jesus. E Ele nunca me decepcionou. Agora, há outros que resolveram seguir o instinto do coração. Há outros que resolveram desprezar a palavra de Deus e seguir e obedecendo os seus instintos pessoais, carnais, egoístas. Então, esses obviamente estão optando pela maldição, porque é o que já está determinado. Bênção para os obedientes, maldição para os desobedientes. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. E eu pensando, meditando nessa canção, eu até vou repeti-la quando terminar o programa, mas eu pensando, eu vejo assim, quantas pessoas fazem vigílias, orações, vão na igreja, são frequentes na igreja, fazem algumas coisas, são fiéis nos dízimos, nas ofertas, mas, por outro lado, elas pensam o seguinte, bom, já que eu sou fiel no dízimo, na oferta, eu posso ter o direito de mentir, de me prostituir, adulterar, eu tenho de isso aí, Deus vai me perdoar, Deus me entende, sabe, Deus me entende, Ele sabe a minha situação. As pessoas pensam que Deus é assim, servo, que Deus é um bobo, que Deus é, entendeu? As pessoas pensam que podem brincar com Ele. Ah, mas eu já fiz muitas orações, eu tenho orado, eu sou uma pessoa de oração. Não adianta. Você pode orar, e mesmo fazendo todas as suas orações, ainda assim, se você não obedecer, você vai pagar.
você vai colher os frutos da sua desobediência. Davi foi um homem assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que coisa grandiosa como essa? Davi fez muitas orações, muitos salmos. Você vê os salmos de Davi, salmos proféticos. Porém, quando Davi caiu, quando Davi seguiu os seus instintos carnais, ele também sofreu as consequências. E não apenas ele sofreu as consequências, mas o povo sofreu as consequências. A nação sofreu as consequências. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Deus é misericórdia, é compaixão, é perdão. Mas Deus não pode ultrapassar a sua justiça. Ele não pode ignorar que ele é justiça. Ele vai cobrar. Ele vai julgar. Até porque, se ele não for justo, o diabo vai dizer, ué, cadê a sua justiça? Não, Deus não vai colocar a sua divindade, a sua grandeza, a sua glória em risco por causa do pecado, da injustiça. Então, neste domingo, quando você subir no altar, quando você for pleitear a justiça de Deus, tenha o seu coração vazio de si próprio, tenha suas mãos limpas, tenha o seu coração limpo, a sua mente limpa, tenha os seus lábios limpos e ofereça a Deus sacrifícios que realmente venham agradá-lo. Porque, do contrário, você não vai ter condições de receber os benefícios da sua prática, da sua fé. A fé sem a justiça não funciona. A fé é que faz nos justificar. Quer dizer, a fé e a justiça caminham juntas. Então não adianta a pessoa subir no altar com o coração cheio de mágoa, na base da prostituição, no adultério. Antes de você fizer isso, se você quiser subir no altar e pleitear a justiça de Deus, então lave o seu coração, limpe-se, purifique-se. Você tem tempo para isso, você tem tempo para buscar, para chegar num cantinho, entrar no banheiro, por exemplo, botar o seu joelho no chão, o cotovelo em cima do vaso sanitário e ali fazer um altar. Ó Deus, tem compaixão de mim, me tenha misericórdia de mim. Meu Deus, eu sei que eu tenho sido uma pessoa injusta, pecadora, me perdoe, me lave, me purifica, porque eu não quero continuar vivendo assim, me ajude, me mude a minha vida. Faça isso, minha amiga. Aí essa oração, acompanhada da sua prática, então vai fazer você uma pessoa abençoada, justificada. Deus vai fazer justiça na sua vida. Então este domingo é um domingo especial para todas as pessoas resolverem as suas dívidas com o Senhor. De repente você é fiel, é leal para resolver suas dívidas com as pessoas que te emprestaram dinheiro, mas não é fiel, não tem sido fiel para com Deus, que pagou, que comprou a sua alma com o sangue do Filho dele. Então não adianta a pessoa, por exemplo, fazer orações, jejuns, ler a Bíblia e não praticar e não obedecer a palavra de Deus. Quer dizer, uma coisa não resolve a outra. Você tem que obedecer. Essa é a ordem do dia. Todo dia nós temos que obedecer a palavra de Deus. Do contrário, nada vai acontecer. Nós não teremos direito de pleitear com ele a sua justiça. Se a gente anda na injustiça, como é que a gente pode clamar pela justiça? É o caso, o ladrão roubou um automóvel. Aí vem um outro ladrão, roubou aquele automóvel dele. Ele vai falar lá na delegacia, olha, eu fui roubado no meu carro. Não, ele fica quieto. Por quê? Porque ele é ladrão. Se o delegado falar, tá bom, você foi roubado, me dá aí os documentos do carro que o carro é seu.
Aí ele vai dizer, não, o carro também é roubado. Ele vai ser preso. Então é assim que acontece, minha amiga. Se o sujeito anda na mentira, vive na mentira, como é que ele vai querer pleitear a verdade, a justiça da verdade? Não dá. Então cuide da sua alma, cuide da sua vida, minha amiga, meu amigo. Não adianta você ser crente há 50 anos, 100 anos, nada disso resolve. O que resolve é você obedecer a palavra de Deus. Se você não obedece, não adianta você ser crente, não adianta usar roupa comprida, não raspar a perna, não adianta você fazer nada, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e sempre pensando que no dia 20 nós começamos, então, o jejum de Daniel. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.